Fala, senhores. Bom dia para vocês de novo, tá? Estou gravando uma aula sequencial aí, né? Acabei de fazer a aula de cartografia. Agora eu vou gravar a aula de Oriente Médio, referente ao módulo 5 da frente 3. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, que estejam se cuidando, tá? E cuidando dos seus familiares também. Bom, a aula de hoje é uma aula sobre conflitos do Oriente Médio. É uma aula muito complicada para algumas pessoas. Vocês já tiveram o módulo 4, né? Na verdade, o pessoal de Piracicaba já foi até um pouco mais além disso. Então, serve para vocês, para Piracicaba, não só como uma revisão, mas como uma outra abordagem. E para a galera de Rio Claro, serve aí como um conteúdo novo, tá? Eu não pretendo nessa aula gravar os exercícios, não tem como. Vou focar principalmente nas teorias e depois eu gravo uma aula só sobre exercícios para vocês, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro assunto para a gente discutir é sobre o conflito de Israel-Palestina, né? Então, só para que a gente possa entender um pouquinho o contexto dessa região, né? O Oriente Médio em si, ele é uma área de uma rota de cruzamento, né? De três grandes continentes: do continente asiático, do continente europeu e do continente africano. Então, o fato dele ser uma rota sempre de cruzamento, seja ele comercial, seja ele migratório, vai fazer com que essa região se torne uma região muito variada do ponto de vista étnico, cultural e também linguístico, tá? Essa região especificamente, né, ela ficou durante muito tempo sob o domínio Império Turco-Otomano, tá? Até que algumas dessas áreas, por exemplo, essa área que a gente conhece hoje como Israel, ela vai ficar sob o domínio dos ingleses, tá? E é muito interessante isso, porque quando a gente pensa na conjuntura que ocorreu no decorrer do fim do Império Turco-Otomano, depois da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que é algo que vai intervir bastante na história dessa região. Por quê? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, a guerra do Hitler, né? A guerra do nazismo, do holocausto nazista, né? Em cima desses judeus, dessa população judaica. E, consecutivamente, depois dessa Segunda Guerra Mundial, quando ela acaba, ou mais ou menos ali no meio da Segunda Guerra, você já começa a ter o surgimento do movimento sionista, que é justamente o movimento de volta desse povo judaico para a chamada Terra Prometida, que seria Israel. Tá? Houveram algumas tentativas de colocar esse povo judeu em outros territórios. Tá? Por exemplo, eles queriam doar um território no meio da África Central, ali perto de Ruanda. Mas o povo de Israel negou. Né? Então, consecutivamente, essa região que estava sob domínio dos ingleses, ela será doada, né, assim entre aspas, para que seja constituído o Estado de Israel. Bom, 1947, a ONU organiza toda essa questão e cria-se o Estado de Israel. Bom, mas se a gente for pensar no ponto de vista histórico, o que aconteceu? Nós tínhamos os judeus, que são descendentes de hebreus, tá? Que habitavam essa região. Eles saíram para a diáspora, ou seja, foram em direção a outros lugares do mundo. Os árabes chegaram nessa região, árabes que são maioria palestinos, né? E que vão se tornar palestinos, que são maioria muçulmanos, e que consecutivamente habitaram essa região. Então, um se sente dono dessa área do ponto de vista histórico. O outro se sente porque achou, né? Então, os judeus saem, os palestinos, os árabes chegam e depois os judeus voltam. E daí, esse Estado de Israel vai ter que ser construído partilhando ele entre os judeus, que vão ser chamados agora de israelenses, tá? E os palestinos, que são árabes islâmicos em sua maioria, tá bom? Bom, e daí como é que ficou dividida a Palestina? Olha só o primeiro mapa aqui bonitinho ali para vocês. O primeiro mapa, ele mostra uma divisão meio estranha, né? Uma parte para um, uma parte para outro, né? É claro que isso vai dar problema, tá? Ele está dividido entre o Estado judaico e o Estado palestino. Só que a cidade de Jerusalém, ela vai ser uma cidade que vai ficar dividida de forma a todos, né? Eles tratam Jerusalém
como o berço das três maiores religiões monoteístas que nós temos, que seria o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tá? Então, por isso que ela tem um status de ser uma cidade internacional. Tá? E assim ela será mantida. Pelo menos a ideia era mantê-la até hoje. Assim, a gente vai conversar sobre isso. Bom, e daí o que acontece? Quando Israel chega ali, ele simplesmente não vai aceitar essa proposta que foi feita para eles. E imediatamente ele declara uma independência da região. Bom, uma das primeiras guerras que nós vamos ter ali não é uma guerra de grande relevância para a geopolítica aqui, é uma guerra, sim, muito importante, toda a questão e tal, mas na abordagem dos vestibulares, ela tem uma relevância menor. Seria a chamada Guerra de Suez. A Guerra de Suez, ela acontece em 1956, tá? E consecutivamente é quando Israel declara ao Egito, que tem a posse do Canal de Suez, você pode estar vendo aqui no mapa, tá? Essa divisão do continente africano para o continente asiático, para a região do Oriente Médio. E esse canal de Suez ele é muito importante porque ele é um canal artificial que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então, ele se torna uma rota importante, principalmente na passagem do petróleo, que faz justamente esse caminho. Tá? Então, o que Israel vai fazer? Israel ocupa o canal de Suez. Por quê? Porque ele quer ampliar as suas terras aí. Bom, esse conflito é um conflito, agora se torna importante porque a gente está tratando de um contexto, que é o contexto da Guerra Fria, né, a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, e consecutivamente o que ocorre é que a União Soviética ela ameaça realizar um ataque nuclear nessa região, e aí vem Estados Unidos e vai intervir. Você vai perceber que durante a história é muito interessante porque os Estados Unidos ele sempre vai tomar partido em relação a Israel. Tá? E tem um porquê disso também. Depois a gente dá uma olhada. Bom, no decorrer, né, de Israel se manifestar do ponto de vista aí, militar, os palestinos também começam a se organizar. Tá? Nós temos em 1964 a criação da OLP, que significa Organização para a Libertação da Palestina. Esse senhor que está dando com a mão aí é o Yasser Arafat. Ele é um cara, assim, uma figura muito importante nessa história do conflito Israel-Palestina, tá? Só que ele já morreu, tá? Ele morreu tem alguns anos aí, acabou morrendo acho que de câncer, alguma coisa assim, tá? Mas ele é uma figura muito importante. Eu falei que ele morreu de câncer porque ele não morreu no conflito, né? Antes que você pense isso. E o Yasser Arafat é muito importante para dialogar toda essa questão, né? Dentro da OLP existe um braço que seria um braço mais político, inclusive, que seria o Fatah. É muito importante que você guarde isso, porque o Fatah ele vai ficar sob o controle da Palestina durante muito tempo, tá? Até 2006, só para você ter uma ideia. Em 2006, o Hamas ele ganha as eleições. E o Hamas ele não tem a mesma característica que o Fatah. Você pode ver que está dizendo aí que o Fatah ele prega um Estado nacionalista e laico. Já o Hamas ele é um pouco mais radical e ele não consegue dialogar bem com Israel, tá certo? Bom, e daí nós vamos ter o primeiro grande conflito. A partir de agora é a parte mais importante, né, dessa história de Israel, mesmo com as questões atuais, que é a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias ela é importantíssima por quê? Porque Israel simplesmente vai ocupar 4 grandes áreas. São elas: as colinas de Golã, a região da Cisjordânia, a faixa de Gaza, desculpa, a faixa de Gaza, aqui, e a Península do Sinai. Então, olha só como era a partilha em 1947. E olha como ficou essa área roxinha. Essa área roxinha mostra o quê? O avanço das tropas israelenses em território palestino, em território, inclusive, egípcio. E cada uma dessas regiões, ela se torna o quê? Uma área muito estratégica. Por exemplo, as colinas de Golã, ela é uma área de manancial, ou seja, ela é uma área de nascente de rios. O principal rio que nasce aqui é o Rio Jordão, e segue o fluxo até o Mar Morto.
tá? Então ele tem uma drenagem que a gente chama de drenagem endorreica. Por quê? Porque ele deságua dentro de um lago, tá? Ou poderia ser dentro de um outro rio, são drenagens endorreicas, tá? Então as colinas de Golã, ela é muito importante numa região onde você já viu isso, que o clima predominante é um clima semiárido. Então, sem contar que nós temos aí várias questões relacionadas aos aquíferos subterrâneos também, que vai aparecer nos exercícios da sua apostila depois, né? Então, nós temos aí uma região que carece de recursos hídricos, e esse conflito, com certeza, vai ter os recursos hídricos como um impasse, tá? A região da Cisjordânia já tem como grande importância aí a presença da proximidade da cidade de Jerusalém. A faixa de Gaza é onde ficam os palestinos, né? E a Península do Sinai, você já sabe, é o Canal de Suez. Tudo bem? Então, olha só como essa região ela vai ficando assim, cada vez mais conflituosa. Essa é a Guerra dos 6 Dias, tá? Que se configura pela invasão justamente dessas 4 regiões aí. Bom, na sequência, nós vamos ter a retaliação. Então, a Guerra dos 6 Dias ela acontece em 67, né? E daí os árabes, os palestinos, eles vão pensar o seguinte: olha, nós temos que recuperar esses territórios. Beleza, batata, vamos fazer essa recuperação no dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão, né? É quando os árabes, eles vão os judeus, eles vão para o muro das lamentações e vão pedir perdão dos seus pecados. Então, o que os árabes pensaram? Pensaram, olha, os judeus vão estar rezando nesse dia. Batata, nós vamos atacar os caras nesse dia. E eles tentam atacar, só que a tentativa vai ser frustrada. Os árabes não conseguem retomar esses territórios, principalmente porque Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Resultado disso tudo: os árabes vão se unir e nós teremos aí a primeira grande crise do petróleo, né? Você não pode se esquecer que nessa época a OPEP já está configurada, né? Lembra que a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela tem como países membros países do Oriente Médio, países da África, países da América do Sul, inclusive, tá? Fica uma dica para vocês: o Equador era um membro da OPEP, saiu agora, ele saiu em janeiro desse ano. No ano passado, o Catar saiu, mas daí é um assunto para uma outra hora para a gente conversar, tá certo? Bom, consecutivamente, o que acontece? A gente tem a crise do petróleo. O que é essa crise do petróleo? Os árabes se unem, liberam menos petróleo, liberam uma produção menor, o preço dispara e a economia entra em colapso, entra numa verdadeira recessão, tá certo? Bom, e a partir de agora começam alguns acordos de tentativa de paz. O primeiro acordo é o acordo de Camp David. Ele vai ser intermediado aí pelo presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, tá? E esse acordo de Camp David, em 1979, ele significa justamente a devolução da Península do Sinai ao Egito, tá? Então você já percebe aí que existe um acordo de paz no decorrer da situação toda. Outros conflitos vão ocorrendo, como por exemplo a Guerra Civil do Líbano, tá? Com interferência de Israel, que eu não vou comentar agora, mas fica uma dica caso você queira pesquisar. E temos também um evento muito importante que vai ser a primeira intifada. Então, o que é essa intifada? É a Revolta das Pedras. É quando jovens palestinos, cansados de serem perseguidos, cansados dessa situação toda, eles se armam de pedras e paus e vão contra os soldados israelenses, tá? E vai atacar os tanques de guerra, que obviamente eles vão ser massacrados, tá? E isso dá uma repercussão mundial do que é já o início, né, do escancaramento do que vem acontecendo com esse povo palestino, beleza? 1993, iniciam-se os chamados Acordos de Oslo. São vários acordos negociados aí, intermediado principalmente pelo Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. E aí é muito interessante porque esse acordo ele tem tudo para dar certo, tá? Mas não vai dar, tudo bem? Principalmente porque a gente vê aí o Yitzhak Rabin, que é esse senhor à esquerda, né? Pela minha esquerda, do Bill Clinton, que é palestino, desculpa, que é judeu. E do outro lado, o Yasser Arafat, que é palestino, tá? Os dois estão apertando as mãos.
e principalmente o Yasser Arafat, vai reconhecer a existência da Palestina, que é uma coisa que o pessoal nega. Consecutivamente, por que esse acordo não vai dar certo? Tá? Mas olha, ele tinha tudo para dar certo. Tanto que os caras receberam o Nobel da Paz, né? Numa tentativa de criar, de conseguir realizar a paz no Oriente Médio. Mas não conseguiram, por causa de um extremista judeu. Um extremista judeu, um conservador judeu, assassinou o Yitzhak Rabin. Tá? E, consecutivamente, o acordo foi por água abaixo. De lá para cá, nós tivemos várias intifadas, tá? Mas, assim, nada tão importante quanto a primeira de 1987. E cada vez mais o diálogo entre israelenses e palestinos foram se dificultando. Principalmente porque os israelenses fizeram a construção de um muro, que foi o Muro de Israel. Né? Então você pensa assim, poxa, numa situação global, onde se constrói muros, muros são vergonhosos, né? O Muro de Berlim era o Muro da Vergonha. O muro que separa os Estados Unidos do México é o Muro da Vergonha. E construir um muro aí também não era legal, principalmente porque esse muro ele avançava sobre território que estava sob posse dos palestinos. Beleza? 2006, nós tivemos ali a vitória do Hamas sobre o Fatah. Eu disse para vocês que o Hamas não dialoga com Israel. Então, cada vez mais, a gente vê dificuldade na resolução desse conflito aí. A partir de 2008, né, começam a surgir algumas tentativas de cessar fogo. Isso dura pouco tempo, tá? O conflito ainda se estende. Principalmente por quê? Porque Israel é um país desenvolvido, Israel recebe dinheiro de indenização da Alemanha, Israel recebe muito dinheiro dos Estados Unidos, recebe apoio dos Estados Unidos. Então, Israel tem um forte incentivo e um forte investimento em armamentos. Tá? E a Palestina, que hoje está reclusa praticamente na faixa de Gaza, ela é completamente reprimida ali. Tá? Olha, dos eventos mais importantes que nós vamos ter no decorrer desse tempo. 2012, pela primeira vez, a ONU vai reconhecer a Palestina como um Estado observador não membro, tá? Na Assembleia Geral. Então a Palestina vai lá, ela discursa. É um ato extremamente simbólico, mas muito importante, porque quando ela discursa, o Estado israelense vai se retirar, tá? Eles saem da Assembleia Geral numa forma de protesto, e isso é realmente um absurdo. Tudo bem? Bom, eu disse para vocês que os Estados Unidos, ele sempre tomou posse em direção à questão de Israel, né? Sempre tomou as decisões a favor de Israel. 2018 a gente tem um evento importantíssimo. O Trump, ele simplesmente transfere a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. Tá? O que significa isso? Jerusalém é a cidade internacional, ela tem o status internacional. Então, quando você transfere a embaixada norte-americana, que é o maior, que é o país mais importante do ponto de vista econômico, para Jerusalém, né, isso significa que é uma afronta para o povo árabe. Tá? Isso significa justamente que eles estão reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Belezinha? Bom, outra questão que dificulta bastante a resolução aí de paz são os acampamentos, né, que vão sendo construídos em territórios palestinos. Então, o que Israel faz? Israel vai construindo assentamentos israelenses em áreas palestinas para tentar avançar nesse espaço, para tentar simplesmente ocupar o território palestino. Isso é uma questão étnica, inclusive. Né? Ou seja, a partir de uma questão étnica, eu vou reprimir outro povo. Esses assentamentos eles são tidos como assentamentos ilegais do ponto de vista do direito internacional. Tá bom? Aqui nós temos alguns pontos principais do conflito para depois vocês estarem dando uma olhada. Então, a situação de Jerusalém, a situação das fronteiras, né? Os palestinos querem que eles retomem aquela nova configuração lá de 1967, isso não vai acontecer nunca. Temos a questão dos assentamentos, que eu comentei agora com vocês, e também dos refugiados palestinos. Beleza? Bom, com isso, dá para você observar, no geral,
qual é a situação que ficou Israel, Palestina. Então, lá no comecinho, o território todo sob posse palestina, e depois aí de mais de 50 anos, né, você tem esse território totalmente invertido. Beleza? Aqui eu deixei para vocês a dica de alguns filmes para que vocês possam estudar a questão palestina, tá certo? Bom, vamos para outro assunto aí, né, ainda referente ao Oriente Médio, tá? Essa aula de Oriente Médio é uma aula muito grande, provavelmente eu vou ter que dividi-la aí em duas partes, tá? Daí nessa primeira parte eu faço provavelmente Israel, Irã e Iraque, se eu conseguir, e na segunda parte eu faço o restante associado com os exercícios, daí fica show para vocês, tá? Ó, a questão do Irã, né? O Irã, país ali vizinho do Oriente Médio, né? Vamos lembrar que o Irã, ele é um país muito populoso na região, é o país mais populoso da região, inclusive. Ele é formado por persas, tá? Eles não são árabes, eles são persas, eles são islâmicos também, são muçulmanos, de maioria xiita, tá? E o Irã, ele desde 1925, ele está sob a posse da dinastia Pahlavi, tá? Que é esse senhor bigodudo aí do lado, né? O Pahlavi, ele toma o poder em 1925, ele muda o nome de Pérsia para o Irã, né? Ele faz essa alteração. E o mais interessante é que ele começa a seguir uma linha de modelo ocidental. Ou seja, o Irã, ele simplesmente se aproxima dos Estados Unidos. Isso lá na década de 30, 40. Depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, vai ser invadido pelos britânicos, tal, mas o que me interessa é justamente o filho do Pahlavi, né, que é o novo Shah Reza Pahlavi. Então, quando você falar Shah Reza Pahlavi, quando você vê Shah Reza Pahlavi, ele nunca se refere ao primeiro, é sempre ao segundo. Por quê? Porque esse segundo, ele tende a seguir uma aproximação com os Estados Unidos, tá? Ele é um cara horroroso, era um cara terrível, era um ditador, né? Consecutivamente, ele pegava os seus inimigos, matava, tirava a cabeça dos caras, pendurava na rua, era terrível. No entanto, a população iraniana, ela seguia o modelo ocidental. Então, se você vê fotografias da década de 70 do Irã, as mulheres usavam calça jeans, cabelos soltos, né? Se você vê fotografias do Irã atual, as mulheres estão usando burca. Por quê? Por causa da Revolução Islâmica. Em 1979, esse cara que você está vendo aí do ladinho, é chamado Ayatollah Khomeini. Tá? O Ayatollah Khomeini, ele é um importantíssimo líder religioso. A população insatisfeita com o Shah Reza Pahlavi, principalmente por essa aproximação com os Estados Unidos, vai se reunir, Shah Reza Pahlavi vai ser deposto e eles vão fazer a Revolução Islâmica. O que é essa Revolução Islâmica? É impor a teocracia no Irã. E desde esse momento, o Irã vai romper suas relações diplomáticas com os Estados Unidos, tá? E é muito importante que você entenda isso. E eles vão passar a seguir o Corão, né? Que é a Bíblia Sagrada aí dos muçulmanos, e consecutivamente esse país vai se tornar cada vez mais fechado e cada vez mais conservador, tá? Bom, então você entendeu a questão da Revolução Islâmica? Agora nós vamos ter que mexer com um parceiro do lado dele, porque o Irã é vizinho do Iraque, tá? Quando o Irã declara a Revolução Islâmica, os Estados Unidos vai retirar o apoio ao Irã e vai apoiar quem? O Iraque, que está do lado. Então nós temos aí, a partir de 1980, a guerra Irã versus Iraque. Bom, que guerra é essa? Tá? É uma guerra muito tosca. O Iraque, deixa eu passar aqui o próximo slide, ó. O Iraque, ele tem uma saída muito pequena para o mar, como você pode observar aí, tá? Aqui nós temos, você sabe que o Iraque é a região do crescente fértil, né? Então, na Turquia, nascem o rio Tigre e o rio Eufrates, e esses dois rios, eles se juntam, formando o chamado estuário de Shatt el-Arab, que é essa região que vai ser a disputa aí, tá? Então, o que acontece com o Iraque? O Iraque tem uma saída muito pequena para o mar. E ele quer ampliar essa saída. O que ele faz? Ele começa a atacar o Irã, né? Na perspectiva de aumentar a sua saída para o Golfo Pérsico. Essa guerra vai durar 8 anos,
não vai dar em nada, vão destruir algumas pontes, alguns oleodutos, alguns viadutos, tá? E não vai dar em nada. Até que o Iraque percebeu que o negócio não ia rolar. E o que ele faz? Ele simplesmente ataca o país vizinho dele. Então, se você olhar no mapa ao lado, o Iraque vai fazer isso. Ele ataca o Kuwait. Bom, o que ele justifica? Ele fala assim, olha, o Kuwait ele está explorando petróleo no meu país. Eu não vou deixar isso acontecer. Né? E vai lá e ataca o Kuwait. Bom, quem governava o Iraque nesse momento era o Saddam Hussein. Tá? O Saddam Hussein foi presidente do Iraque de 79 até 2003. E olha só o que vai acontecer. Né? O Saddam Hussein ele era um ditador, ele é terrível. Né? Ele fazia uso de armas químicas na população curda, de armas biológicas na população curda. Tá? Tem relatos assim terríveis. Quando o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos falam, opa, mas eu tenho um negócio no Kuwait. Então, os Estados Unidos vai lá e, pum, se une junto com outros países, como, por exemplo, Reino Unido, França, e ataca as tropas iraquianas no Kuwait e bota os iraquianos para correr. Bom, como é que vai ficar a situação do Iraque? O Iraque ele vai ficar sobre uma questão aí de zona de exclusão. Então, você está vendo a capital, Bagdá, eles farão os Estados Unidos vai impor uma zona de exclusão no Iraque, no paralelo 33, entre o paralelo 33 e o paralelo 36 norte. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é proteger os curdos, que é o povo sem pátria, né? Você já deve ter ouvido falar sobre eles, que se encontram no norte, e os xiitas que se encontram no sul, já que no meião estão justamente os sunitas. Consecutivamente, essa ocupação ela vai durar até 2003. Então, de 1991 até 2003, essa zona de exclusão vai se manter e o Iraque vai se encontrar sob embargo econômico. O que significa isso? Ninguém comercializa com o Iraque. Até que em 2003 os Estados Unidos vai voltar a invadir o Iraque. Tá? Durante esses 12 anos, o Iraque ficou sob embargo econômico e em 2003 os Estados Unidos invadem o Iraque. Aí nós temos o Bush no poder, o Bush filho, tá? Porque a primeira guerra do Golfo foi o Bush pai, presidente dos Estados Unidos, que invadiu, e na segunda guerra do Golfo, o Bush filho que vai fazer essa invasão. E ele justifica o quê? Ele justifica que o Iraque estava desenvolvendo armas nucleares. Mas, na verdade, cara, nunca se soube nada disso. Tanto que os técnicos da ONU, eles foram lá, investigaram o Iraque e não acharam nada. Né? Daí, o Conselho de Segurança falou para os Estados Unidos, Conselho de Segurança da ONU, você não vai invadir o Iraque. Os Estados Unidos falou, já era. Foi lá, cara, e atacou o Iraque, gerando a Segunda Guerra do Golfo. Tá? Bom, daí em diante, o que vai acontecer? Daí em diante, o Saddam Hussein, eu coloquei essa foto mesmo porque ele foi capturado, ele foi preso, ele foi morto, tá? E a partir daí os Estados Unidos tomam posse do país e tenta instalar um regime democrático. Tudo bem? Que não vai acontecer. Por quê? Porque o país tem sérios problemas relacionados a conflitos internos, principalmente porque cada um daqueles grupos, entre curdos, xiitas e sunitas, querem uma resolução diferente para o fim. Então, olha lá. Os sunitas querem independência. Os xiitas querem se juntar com o Irã. E os curdos, tadinho, os curdos só querem formar o seu país, que seria o Kurdistão. Tá bom? Bom, então olha só o que eu fiz. Eu estava falando de Irã, tive que entrar em Iraque e agora eu volto para Irã. Por quê? Porque esse é um contexto mais atual, né, que é o programa nuclear iraniano, que a gente está falando tanto nesses últimos tempos aí. Só para você ter uma ideia, né, nós temos um tratado chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, né, cuja abreviação é TNP. Esse tratado ele só permite com que países que até 1967 tenham explodido a bomba atômica possuírem esse tipo de armamento. Tá? Então, tem alguns países que não são signatários, como, por exemplo, Índia, Paquistão, Israel. Eles não são signatários desse tratado. Tudo bem? E daí isso é muito complicado. Bom, agora vamos pegar a questão histórica do Irã.
O Irã era amigo dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos ajudou o Irã a desenvolver um programa nuclear, que na década de 50 chamava de Átomos para a Paz. Só que com a Revolução Islâmica de 79, esse projeto vai ser paralisado. E ele só será retomado em 1995. Vamos pegar qual foi o contexto de 95, né? Nós tivemos o fim da Guerra Fria, a União Soviética fica desolada, ela vai ser fragmentada, deixou de existir. E a Rússia agora, ela precisa crescer com seu apoio regional, né? Ela quer crescer ali e ela precisa fazer isso de maneira regional. Consecutivamente, é ela quem vai ajudar o Irã a retomar o seu processo. Tudo bem? Então, esse é o ponto de vista histórico para vocês do desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Até que em 2005, nós temos o Ahmadinejad, que esse cara aí do lado, doidão, tá? O Ahmadinejad, ele era um cara que negava o holocausto nazista, só para você ter uma ideia. Então, vira e mexe, ele não tinha o que fazer, ele dava uma declaração dessa para Israel. Ah, o holocausto nazista é mentira. Não se pode negar o holocausto nazista, de maneira alguma. E a comunidade internacional, a comunidade israelense ficava louca da vida, tá? E o Ahmadinejad não era um cara que dialogava bem com os Estados Unidos, né? E daí o que acontece? Ele dá uma investida nessa questão do programa nuclear, beleza? Até que em 2013, eles conseguem realizar uma negociação entre o Obama e o Hassan Rouhani, tá? O Hassan Rouhani, ele é apoiado pelo Khamenei. Khamenei é o líder atual do Irã religioso, tá? E eles entram numa série de negociações. Em 2015, eles conseguem realizar essas negociações, tá? Deixa eu só ver. Melhorou o slide aqui, desculpa. Eles conseguem realizar essas negociações, tá? Em 2015, junta-se um grupo chamado P5+1. Né? Os 5 são dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e o mais um, que é a Alemanha, que não é membro permanente do Conselho de Segurança. Então, todos eles conseguem fazer um acordo, né, de reestruturação desse programa nuclear iraniano, tá? E daí, consecutivamente, eles acordam e fica-se numa paz. As sanções são retiradas. Até que em 2018, o Trump, né, ele acusa o Irã de estar rompendo esse programa e começa a aplicar sanções econômicas de novo no país. Consecutivamente, o que isso vai provocar? Uma diminuição no crescimento econômico do Irã. Beleza? Ó, janeiro desse ano, tivemos a morte do Soleimani, né, general iraniano. Ele era acusado pelos Estados Unidos de atacar algumas bases americanas no Iraque. E, consecutivamente, o Soleimani ele tinha uma representação muito importante, tanto militar quanto política. Tá? Ele era um cara extremamente respeitado no mundo islâmico. Diria a vocês que os especialistas falam que mais do que o próprio Bin Laden. Tá? E daí, consecutivamente, né, essa morte do Soleimani ela se torna um divisor de águas nas relações entre Irã e Estados Unidos e poderia, inclusive, ter desencadeado uma guerra. Eu acredito que essa guerra ela não foi desencadeada por conta da pandemia do Covid-19. Tá certo? Ó, pessoal, trabalhei com vocês. Israel, Irã e Iraque. É muita coisa, é muito assunto. Eu volto depois numa outra gravação com vocês, falando sobre guerra da Síria, guerra do Iêmen, Afeganistão e resolvendo os exercícios, tá bom? Ó, grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem. Até mais, tá?